Boa noite! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live toda quinta-feira, às 21h07. Papo com a Físio, passando informação aqui importante, dicas para estar ajudando os pacientes de vocês aí nos atendimentos, principalmente fisioterapeuta, massoterapeuta, esteticista. Como vocês estão? Aqui tá tudo bem, gente. Esquentou um pouquinho, eu tô super feliz e eu vou dar uma super aula para vocês, tá? Sejam bem-vindos. Boa noite, Tati. Seja bem-vinda, minha aluna maravilhosa. Tudo bem? Muito bem, vão se acomodando. Tati, você tá vendo um aviãozinho aí? Clica aí, boa noite. Clica e encaminha para 3 pessoas, tá? Que você conhece, quem tá entrando, vão se acomodando. Quero ver bastante paciente, bastante aluna. Quero ver um monte de amigos aqui na live. Sejam bem-vindas, Karina, mais uma aluna, Estúdio Life Yoga. Amo yoga, seja bem-vinda. Eu vou passar informações importantíssimas, não tem no Google, é experiência mesmo de trabalho e vivência. Eu tive uma filha, eu tive diástase e eu já fiz curso de diástase, então o que eu vou passar aqui é importantíssimo. Eu vou alinhar com vocês o que vou passar aqui durante a aula, porque eu não vou falar só sobre os 3 sinais que a sua paciente tem diástase total. Eu vou passar 3 passos para você descobrir se a sua paciente ou mesmo você teve hérnia umbilical após a gestação. Se você tá com a herninha ainda aí. Eu vou ensinar mais pro finalzinho da aula, tá? Então fica aqui até o final que vai valer a pena, tá? Vanessa, boa noite. Vão se acomodando. E quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida, tá? Eu sempre me apresento rapidinho, porque a live, ela fica normalmente gravada, tá? Eu acredito que a minha equipe vai deixar eu gravar ela hoje, deixar ela salva para vocês no IGTV, tá? Então, quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou fisioterapeuta há 20 anos já, gente. 20 anos que eu trabalho com drenagem linfática, que eu trabalho com diástase, eu amo essa área, né? E eu tô aqui para passar as informações para vocês, porque eu sou a criadora do método de drenagem linfática ponto 3, que trabalha o corpo todo. Por isso que eu vou falar de diástase. É a única drenagem linfática que trabalha a respiração, junto com o sistema circulatório e junto com o sistema linfático. É a única drenagem que vai trabalhar diástase abdominal, incontinência urinária, função sexual, vai trabalhar ansiedade. É uma drenagem bem completa, tá? E hoje eu vou falar especificamente sobre diástase. Será que a sua paciente ela tem diástase abdominal total? Existe um teste que eu vou explicar aqui para vocês e também existe mais 3 sinais que eu vou explicar certinho para vocês também para estar potencializando o diagnóstico na hora de atender a paciente, tá bom? Noeli, a minha aluna, tô com bastante aluna aqui me vendo, Sabrina, sejam bem-vindas, tá? Muito bem, quem tem diástase aí? Talvez tem gente que não sabe o que é diástase, né? Mas alguém tem diástase? Escreve para mim, sim ou não. Alguém tem ou teve diástase, né? E já tratou? Eu, por exemplo, tive diástase. Eu tive diástase umbilical, tá? E eu tive também hérnia umbilical. Olha que loucura, eu tive os 2, certo? Quem teve, escreve aí pra mim, tá? Eu vou avançando aqui na aula. Quem tiver dúvida também vai escrevendo que eu respondo com o maior prazer, tá? Muito bem. Eu quero que vocês entendam que nós conseguimos reverter a diástase, tá? Com tratamento, existe tratamento e não é mais cirúrgico. Antigamente era cirurgia e hoje não mais, certo? Então, primeiramente, o que é diástase? O que é diástase abdominal? Diástase, a Tati está escrevendo aqui, a minha melhorou muito. A Tati é minha aluna, parabéns, Tati, que bom.
e melhora tanto o aspecto da barriga, né? Diástase abdominal é o rompimento da linha alba, é o rompimento da musculatura durante a gestação. Então o bebê ele vai crescendo dentro da barriga da mamãe e essa musculatura ela vai abrindo, isso é fisiológico, isso que é diástase. E aí existe 4 tipos de diástase abdominal, 4 tipos. Existe a diástase total, que eu vou falar mais especificamente hoje. Existe a supraumbilical, que é acima do umbigo. Existe a umbilical, só no umbigo, que a musculatura abriu. E a infraumbilical, abaixo do umbigo, a musculatura ela abriu só ali abaixo do umbigo. Então, existem esses 4 tipos. E aí, para você saber o teste, você tem que fazer o quê? Para você saber qual é o tipo de diástase. Existe um teste. E esse teste consiste em você pedir para a paciente fazer a flexão de tronco. Ela está em decúbito dorsal, barriga para cima. Ela faz como se fosse um abdominal. E você, profissional, coloca os dedinhos desde aqui de cima, abaixo do seio, bem aqui em cima, né, na região abdominal. Pede para a paciente fazer a flexão e volta. Faz a flexão e volta. E você vai descendo a sua mão, os seus dedinhos. Você pode pôr 2 dedos, 3 e vai sentindo quanto tem de abertura. Se você colocou 2 dedinhos e sentiu que essa abertura está maior, coloca 3. Pode chegar até 10 dedos. 10 dedos. Então, a minha foi 3 dedos, tá? Eu tive uma diástase de 3 dedos. O fisiológico é até 2 dedos. Se passar de 2, ela tem uma diástase abdominal importante e precisa ser tratado. E aí você vai pedindo para essa paciente fazer a flexão até a região bem embaixo da pelve, quase perto da região íntima. Vocês pedem para essa paciente fazendo a flexão e vocês vão testando. Vão sentindo e anota na ficha. Se ficar em dúvida, existem os sinais que eu vou explicar aqui para vocês, que são 3 sinais. Deixa eu ativar aqui. Muito bem. Aí é o seguinte, quais são os sinais? Vander, Liviana, boa noite. Paula, Fabiana, Araújo, boa noite. Sejam bem-vindos, tá? Olha só, antes de falar os sinais, eu lembrei aqui. Dá um desespero tão grande na pessoa, na paciente, na mulher, quando ela tem diástase. Ela nem imagina que ela tem diástase para começar. Ela teve o bebê, ficou aquela barriguinha saliente e aí ela fica desesperada. Meu Deus, eu tô emagrecendo, tô amamentando, mas essa barriga tá aqui ainda. O que que eu faço? Eu vou pra academia. Aí vai na academia e o que que ela faz? Abdominal. O que mais que ela faz? Prancha. O que é prancha? Aquele exercício em decúbito ventral, barriga para baixo, deitada, de barriga para baixo, que apoia os cotovelos no chão e sustenta o corpo, né? A barriga fica bem projetada para baixo. E aí, o que acontece quando faz o abdominal e a prancha? Quando a paciente tem diástase, ela vai abrir mais ainda. Eu não acabei de falar que o teste consiste em fazer a flexão de tronco como se fosse um abdominal e aí você vai sentir a abertura? O profissional sente a abertura quando a paciente faz a flexão? Imagina se ela vai na academia e faz que seja 50 abdominais. Imagina, 50 abdominal abrindo e fechando aquela musculatura, aquela diástase. Vai piorar a situação dessa paciente. Então, o profissional que ele ele sabe, né, que ele tem um conhecimento, ele vai orientar essa paciente. Não pode ir para academia, mas não pode fazer abdominal e nem prancha.
A prancha, como fica de barriga para baixo, a pessoa que tem diástase não consegue sustentar aquela musculatura. Tá muito fraco a musculatura profunda, o transverso do abdômen. Então aquela barriga vai cair mais ainda e a diástase vai abrir. O intestino, ele vai no sentido do chão, o vetor de força, e abre mais. Quem tem hérnia umbilical é terrível isso, tá? Hérnia umbilical eu vou falar um pouquinho mais pro final desta aula, tá? Quem tá entrando agora, boa noite. Minha mãe tá aqui também. Mãe, boa noite. Quem entrou agora tem um aviãozinho aí bonitinho assim, ó. Aqui do lado direito, clica e encaminha essa live para quem você gosta, tá? Para 3 pessoas, para 1 pessoa, para 10 pessoas, tá joia? É rapidinho, gente. Bom, então, eu estava falando da academia. Primeira orientação para paciente é falar da academia. Pode ir para academia, ela vai estar desesperada, ela vai querer ir para academia, deixa ela ir na academia, mas fala do abdominal e da prancha. Porque o que está acontecendo? Infelizmente, muitos profissionais não sabem o que é diástase. Muitos profissionais, principalmente educadores físicos, tem médicos que não sabem ainda, não têm o conhecimento. E você que está aqui na live, que está aprendendo numa quinta-feira, nesse horário, buscando conhecimento, você está de parabéns, porque você está saindo da manada. A maioria não sabe o que é diástase. As minhas pacientes não sabem o que é diástase. Então isso é muito novo, isso apareceu faz uns 4, 5 anos mais ou menos, tá? Então peguem caderno e caneta aí e vão anotando o que eu estou falando. Primeiro sinal que a sua paciente tem diástase total. Eu falei que existe 4 tipos. Eu estou falando da diástase total hoje, tá? O primeiro sinal, depois do teste que você realizou, ela vai ter uma aparência de ainda estar grávida. Então você vai ver a paciente em pé, dá a impressão que ela está grávida ainda. Ela tem aquela barriguinha de 3, 4 meses. Esse é o primeiro sinal. E por que que fica assim? Porque toda mulher, ela tem diástase quando ela tem um bebê. Todas elas. Se você é mãe, se você foi mãe, você teve diástase. Não tem escapatória. Porque o bebê precisa crescer e se desenvolver ali dentro. Então precisa abrir essa musculatura. O correto é que quando a mamãe tem o bebê, o correto é fechar essa musculatura sozinha. Só que os estudos afirmam que 70% das mulheres não fecham essa musculatura e 30% fecha sozinha. E essa 70%, que antigamente era 60%, eu já fiz uma live falando que era 60%, agora os estudos afirmam que é 70%. Essas mulheres não sabem o que é diástase. Essas mulheres não têm noção que essa barriguinha de grávida é porque a musculatura não fechou. E não vai fechar se ela não fizer o tratamento correto. Não vai fechar mais. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos. A mulher pode estar com 50 anos de idade e teve um bebê com 30 anos de idade. Ela vai ter a diástase ainda. Se ela não fez o tratamento certinho, se ela não melhorou a postura, se ela não aprendeu a respiração, se ela não fez as técnicas respiratórias. Então tem um monte de mulher com diástase, um monte de mulher. E tem homem também, tá? Homem eu vou falar um pouquinho mais no final, tá? Que fizeram uma pergunta nos stories e no final da live eu vou ler as perguntas dos stories e responder aqui para vocês, tá? Então, a barriga, ela não vai conseguir retrair sozinha. A paciente, ela precisa da sua ajuda. Então, o primeiro sinal é a aparência de ainda estar grávida. Esse é o primeiro sinal da diástase total, tá bom? Vocês estão anotando aí? Lúcia, boa noite, Pati, Daiane, sejam bem-vindas, viu? Vão anotando tudo. Lúcia, saudade de você, viu? Cleópatra, boa noite. Vão se acomodando. O segundo sinal, vão anotando
anotando aí. Agora eu vou pro segundo sinal já, hein? Segundo sinal. A paciente, ela tem perda de xixi quando ela tosse, quando ela se exercita, quando ela espirra, ela tem perda de xixi. E isso é comum, mas não é normal. Olha só, isso é comum, mas não é normal. Então, se a paciente chegar em você e falar assim, lá na ficha de avaliação que você está avaliando, bonitinho, né? Você está perguntando, né? As minhas alunas sabem disso. Você tem incontinência urinária? Ela vai falar assim, ah, tenho. A maioria fala isso pra mim. Ah, eu já fui no médico, é normal. Não é normal. Por quê? Significa que a musculatura profunda da região íntima, ela tá fraca. Onde é a região íntima, gente? Períneo. A musculatura do xixi, a musculatura que sustentou o bebê ali, né, durante os 9 meses, ela tá fraquinha. A bexiga, ela cai. Já ouviram falar de bexiga caída? Já ouviram falar? Que antigamente fazia cirurgia? Hoje ainda faz, né? Eu acredito que sim. Mas não precisa mais fazer cirurgia para bexiga caída. Por quê? Hoje existe tratamento, como eu estou falando aqui. A gente consegue reverter a situação dessas mulheres que têm incontinência urinária. Então, esse segundo sinal que eu estou passando para vocês é muito comum. E quantas mulheres escondem essa incontinência urinária, esse escape de xixi por vergonha? E talvez no primeiro dia que vocês avaliarem a paciente, ela não vai contar para vocês, porque ela vai ter vergonha. Ela vai pensar assim, nossa, eu vou falar para ela que eu tenho incontinência urinária, vai que ela pensa que eu vou sujar a cadeira dela aqui, ou a maca, vai que vaza xixi, então ela não vai falar. Então você tem que ir com um jeitinho, perguntando para essa paciente, olha, vaza xixi, você tem escape de xixi, eu preciso te ajudar, porque o tratamento é assim, assim, eu faço isso, você vai ter um resultado muito bom, é um resultado rápido, tem exercício de casa, é bem rapidinho, então vai, eu falo, aconchegando, acomodando essa paciente para ela se abrir para você. E espirrar, meninas, quando espirra sai um jato. E outra coisa também, uma paciente relatou para mim que uma vez ela estava caminhando e ela estava tão feliz que não tinha dado esse escape de xixi. Só que ela começou a dar risada, que ela estava com o marido dela fez uma piada. Ao dar risada, ela teve o escape de xixi. Então até uma risada a paciente não consegue fazer, não consegue dar, né? Aquela risada gostosa. Então ela para até de rir, acaba atrapalhando a qualidade de vida, acaba atrapalhando a parte emocional, a paciente fica depressiva. Então nós temos ferramentas, vocês profissionais, para estar revertendo essa situação e se diferenciar no mercado. Que mais aqui? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Perfeito. Qual que é o terceiro sinal? Já falei 2 sinais. Eu vou falar o terceiro agora. Estão anotando aí? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram antes de passar para o terceiro sinal. Eu tenho uma paciente que o útero dela está caindo. Ô, Pati, você pode orientar essa paciente que o útero dela está caindo, mas ela consegue reposicionar as vísceras, tá? Que eu vou falar agora no terceiro sinal, mas já tô adiantando aqui. O reposicionamento de vísceras é através dos exercícios respiratórios. Existem 2 tipos de exercícios respiratórios, tá? Eu explico lá na minha plataforma de curso, tá? Mas as minhas alunas sabem. Existe o hipopressivo, que é muito comum, e existe a respiração de ativação do colete. E aí você consegue reposicionar intestino, útero, bexiga e fortalecer a musculatura do assoalho pélvico e o transverso do abdômen. Essa musculatura fortalecida, bem bonitinha, que é o nosso cinturão fisiológico, vai segurar essas vísceras no lugarzinho certinho. Por isso que melhora o intestino, melhora a função sexual, melhora a incontinência urinária, por conta do reposicionamento.
Então você pode explicar isso para sua paciente. Explica esse reposicionamento, esse fortalecimento muscular, tá? Eu não sei se você trabalha com drenagem, Paty. Qualquer dúvida, você me chama no direct, que eu explico detalhadamente para você, tá? Lê, boa noite, seja bem-vinda. Você acha que com os exercícios também vai melhorar? Isso, Paty, é o que eu respondi aqui para você, com certeza. Quanto tempo demora? Depende muito de cada paciente, mas normalmente é de 2 meses a 3. Depende da idade, depende se ela vai fazer os exercícios em casa. São 5 minutinhos que eu oriento para a paciente fazer em casa. Depende da postura dela, das orientações posturais que você vai passar para ela, de se ela trabalha sentada, se ela trabalha em pé, como ela fica no celular, se ela carrega o bebê errado. Eu vou mostrar uma imagem aqui de uma mãe segurando o bebê, não sei se ela é mãe recentemente. Tem vários fatores que precisamos orientar esses pacientes que eles não têm noção. Eles nem imaginam que a má postura interfere na diástase. Tem uma cliente, quando toma água, ela não pode caminhar e nem rir. Noeli, eu acredito, e a maioria das mulheres. Meninas, eu fiquei assim. Eu tive incontinência urinária, diástase abdominal e tive hérnia umbilical. É só quem passa sabe. Então, o que eu estou falando aqui, eu passei por isso e eu estou falando para vocês que melhora muito. Eu não tô mais com incontinência. Minha barriga melhorou muito. Eu não tenho a barriga quando eu não fui mãe. Não ficou igualzinho, lógico, mas melhorou demais. A Tatiane, melhora tudo. A minha aluna tá falando que melhora tudo. Obrigada, Tati. A Paty, sim, eu fiz o seu curso. A Paty é minha aluna. Perfeito, Paty. É o que eu te falei, 2 a 3 meses, tá? Vai tratando sua paciente e qualquer coisa você coloca lá no grupo do Telegram, tá bom? Maria, boa noite. Patrícia, minha paciente linda. Boa noite. Sejam bem-vindas, tá? Vamos para o terceiro sinal. O terceiro sinal que a paciente tem diástase total é quando ela tem uma hiperlordose e também uma musculatura da região lombar rígida. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou desativar os comentários, só para vocês entenderem. Aqui, coluna lombar, normalmente a paciente ela fica assim, com essa curvatura lombar aumentada e aquela barriga projetada para frente. E ela não consegue, ela não tem noção postural que precisa melhorar essa hiperlordose. Então ela precisa de tratamento, ela precisa de reposicionamento de víscera, precisa de descompressão da coluna, alongar o diafragma, que eu falo muito para as minhas alunas, noção postural. E aí eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Quando é mãe recentemente, olha só. Elas seguram o bebê fazendo a postura de retroversão pélvica, jogando a barriga para frente. Além de esteticamente feio, isso prejudica muito a coluna e aumenta a diástase. Printa esta tela para vocês mostrarem para a paciente. E o jeito correto é imaginar um fio puxando. Sempre fala isso para a paciente, olha, imagina um fiozinho te puxando. Ou imagina eu pegando os seus cabelos, eu falo isso para o paciente. Imagina eu pegando os seus cabelos e te esticando, puxando lá na direção do teto. É assim que eu falo com o paciente. Senão, não vai melhorar, vocês não vão dar resultado para o paciente, vocês não vão conseguir ser valorizadas, ser referência profissional. Deixa eu mostrar para vocês o teste de diástase. Aqui, uma imagem. Olha só, essa é uma diástase de 3 dedos.
Então, a pessoa que está deitada, ela fez a flexão de tronco e o profissional colocou os dedos ali para sentir quanto tem de abertura. Quando dá 3 dedos, significa 3 centímetros, tá? A gente conta em centímetros. Existe um exame específico para isso, um ultrassom de parede abdominal. Se a paciente ela tem curiosidade de ver um exame, se ela perguntar e questionar, você pode orientar. Olha, se quiser fazer, se o convênio cobrir, pede para o médico, né? Ou quer fazer no particular, enfim. O exame vai sair certinho quantos centímetros ela tem de abertura. Mas esse teste é fidedigno. Deixa eu ver aqui o que mais que eu quero mostrar para vocês. Aqui é a hiperlordose com aquela barriga de grávida que eu falei do primeiro sinal. Olha só. E a paciente, ela tenta retrair, encolher a barriga, mas ela não consegue. E muitas mulheres usam colete abdominal. Vocês já ouviram falar daquele colete? Eu fiz uma live sobre isso. Aquele colete abdominal, vocês têm que proibir a sua paciente de usar, porque a musculatura profunda, ela fica mais fraca. Porque a paciente, ela vai se acomodar, ela não vai encolher o abdômen, ela não vai ter noção postural, fica uma musculatura ali parada. A musculatura profunda da coluna, os intercostais, eles vão ficar mais fracos, a paciente vai ter mais dor nas costas, então não pode usar colete, aquelas faixas abdominal, enfim, não pode, tá? O que eu estou falando tem comprovação. Aqui é o antes e depois de um tratamento diástase, drenagem linfática ponto 3, após 5 sessões, tá? É da minha aluna, ela chama Denise Rigoto, e olha só a diferença. Somente 5 sessões. Lógico que a diástase não reverteu ainda, não fechou totalmente, foram só 5 sessões, foram 5 semanas, a paciente fez uma vez por semana, mas olha a melhora que visível, né? Que deu esteticamente, inclusive na postura. E esta imagem, meninas, é de uma hérnia umbilical, que eu prometi falar para vocês no final da live, mas pro finalzinho, né? Que depois eu vou fazer as perguntas aqui, falar das respostas dos stories. O que é a hérnia umbilical? Quando a paciente tem diástase, a maioria das mulheres acaba tendo essa hérnia umbilical. A hérnia umbilical é quando parte do intestino, um pedacinho do intestino, como vocês estão vendo nesta imagem, esse intestino vai para frente, na região umbilical mesmo. Por isso que dá aquele aspecto de umbigo para fora. Vocês já viram grávida? Eu não sei se aconteceu com vocês. O umbigo ele muda, ele vai para fora. Isso aconteceu comigo, né? Eu tenho um umbigo bem para dentro e meu umbigo ele foi projetado bem para fora. É porque o intestino ele empurra a pele, abriu a musculatura para acomodar o bebê, para o bebê desenvolver, e aí o intestino ele sai, simplesmente sai um pedacinho do intestino, como na imagem aí. Isso dói? Não dói, não dói. Aí a mamãe tem o bebê, claro que vai melhorar essa hérnia umbilical, o intestino ele vai retrair, mas continua aberto ainda o espaço, né? A barriga, como eu expliquei no início da live. E aí eu vou passar para vocês 3 passos para saber se a sua paciente ou você está com a hérnia ainda umbilical após a gestação. Então vamos lá. O teste
é em pé, tá? Eu já testei sentada, eu já fiz em pé, já fiz tudo quanto é jeito para ver o melhor jeito de sentir. E é em pé a melhor maneira de testar. Então, quais são os 3 passos? Primeiro, colocar 2 dedos na região do umbigo, bem em cima do umbigo. 2 dedinhos, o indicador e o dedo médio, o maior de todos, na região umbilical. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, dar 3 tosses secas. 3 tosses. 3 tosses. E terceiro passo, vai sentir um carocinho indo na direção dos 2 dedos da mão. Se sentir esse carocinho, significa que tem hérnia umbilical. Significa que precisa do tratamento. Significa que precisa fortalecer a musculatura do transverso do abdômen. Significa que precisa reaprender a respirar. Precisa melhorar a postura. Precisa fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Vocês fizeram o teste aí? Conte-me. Boa noite a quem está entrando, Silmara, Bruna. Vocês fizeram esse teste agora? Alguém deu positivo? Alguém está com hérnia umbilical? Muito fácil o teste. Ou alguém já sabia desse teste? Vocês conhecem esse teste? E aí? Conte-me. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou, como eu prometi nos stories, responder as perguntas dos stories que perguntaram para mim. Tem umas perguntas bem interessantes. São 7 perguntas, tá? Vão anotando aí, porque são pessoas, não foi só profissional, foram pacientes que perguntaram isso para mim, tá? A Paty, a minha aluna, não tenho. Que bom! Que bênção que você não tem. Quem mais? Eu fiz, não tenho. Cris, boa noite. A Cris não tem, minha aluna também. Ótimo. A Tati também não tem. Depois vocês vão fazer nas pacientes de vocês, tá? Nos homens também, viu? Não sabia, Cris, eu fiz, graças a Deus não tenho. Eu não sabia sobre esse teste. Tá vendo, gente? Olha, muita gente fala assim pra mim, Cris, você fala coisas na live que as minhas alunas estão falando, eu não sabia. Só que eu tô sempre estudando, eu não paro de estudar. Então, as lives é importante vocês assistirem para vocês ficarem atualizadas. Vocês vão, a partir de segunda-feira, ou a partir de amanhã, né? Hoje é feriado, não sei se vocês trabalham amanhã, testar nas pacientes e explicar, tá? O que é hérnia umbilical, mostra imagem. Isso faz você ser diferente dos profissionais. Você tem que mostrar que você tem conhecimento. A Noeli não tem. Vera, boa noite. Que bom, ó, a maioria não tem. Mas vocês vão encontrar pessoas que têm, viu? Pode ter certeza. Então vamos lá para as perguntas. Quanto tempo depois do parto posso fazer a drenagem linfática ponto 3 para fechar a diástase? Então vamos lá, meninas. Quanto tempo depois do parto? Vocês sabem isso? Parto normal, 30 dias, mesmo com episiotomia. E a cesárea, 60 dias, 2 meses. Só que o que eu faço? Eu sempre pergunto para a paciente, o seu médico já liberou? Eu sigo essa conduta que eu aprendi no curso, mas eu quero um encaminhamento médico. Sempre, sempre. Tá? Isso é importantíssimo, é uma segurança para você, profissional, e para o paciente. Camila, boa noite.
Homem pode ter diástase também? Perguntaram para mim hoje. Com certeza, meninas, homens podem ter diástase. Por quê? Homens obesos, muito barrigudos, a musculatura com a gordura ali abdominal não aguenta, ela rompe. Atletas que forçam muito o abdômen, faz muito abdominal, muito exercício bruto. Atletas mesmo, vocês vão encontrar muito atleta com diástase. Homens magros e barrigudos. Existe homem magro e barrigudo? Sim. Eu atendo um senhor, ele é novo, ele tem 60 anos. Ele joga tênis, ele é um atleta, vai na academia, faz pilates, ele faz yoga, ele é magro. Só que ele sempre trabalhou sentado a vida toda. E ele tem diástase em cone. Ele tem uma bela de uma diástase, então ele tem dor nas costas, ele tem uma hérnia de disco. Então, se ele não tratar essa diástase, a dor das costas dele, essa dor da hérnia discal, da coluna, não vai melhorar. Percebem? Então, tem profissional fisioterapeuta que fica passando aparelhinho lá na coluna, nada contra aparelho, eu tenho aparelho também, meninas. Mas fica lá, passa um ultrassom, alonga as pernas, né, o básico ali, e acha que vai melhorar a dor lombar. Não vai melhorar se o paciente tem diástase. Começa a ver o paciente como um todo, começa a avaliar esse paciente, pega a ficha de avaliação, uma ficha completa, e acha a causa daquela dor do paciente. Não é só hérnia de disco, tem diástase também, tá? A Bruna, eu fiz crise e eu tenho. Bruna, achamos uma que tem hérnia umbilical. Bruna, aí você tem que fazer os exercícios, você tem que fazer a drenagem, né, para diminuição de medida. A drenagem é para edema, né, não é para gordura. Mas os exercícios respiratórios vai te ajudar muito, Bruna. A Patrícia, tá vendo? Patrícia, isso é novo, tá? Patrícia é minha paciente, meninas. Isso é tudo informação nova que eu aprendi em curso. Patrícia, você tem que fazer a respiração para assumir essa hérnia umbilical, tá? Muito bem. Dúvidas me chamem aqui, tá? No direct. Outra pergunta aqui. É normal ter diástase? Me perguntaram, né, na caixinha. É o que eu respondi que eu falei no início da live. Com certeza é normal. Toda mulher grávida, que fica grávida, ela tem diástase. Todas, sem exceção. Sem exceção, todas. 70% fica com diástase e 30% fecha sozinho. As que fazem parte dos 30%, elas são abençoadas, tá? Quanto tempo demora para fechar a diástase? De 2 a 3 meses, e depende muito do quê? Da idade gestacional da mulher. O que é a idade gestacional? Por exemplo, ela teve um bebê há 10 anos atrás, só que ela é jovem ainda. Ela teve bebê com 20 anos de idade e ela tem 30 hoje. Depende disso e depende também da idade da pessoa. Por exemplo, ela tem 50 anos de idade e tem diástase. Talvez ela vai demorar um pouquinho mais para fechar essa diástase, mas normalmente é de 2 a 3 meses e é importantíssimo a paciente fazer os exercícios diários, exercício em casa, tá? Perguntaram também se diástase dói. Diástase não dói. Por isso que muitas mulheres não sabem, nem imaginam que tem diástase, que tem diástase, tá? Não dói nada, não dói, nem hérnia umbilical. Cris, posso fazer a drenagem linfática sem a respiração antes dos 30 dias em pós-gestação? Ótima pergunta. Pode sim. Só que eu gosto do encaminhamento médico também. Pergunta para a paciente, olha, o que o seu médico, seu ginecologista, a sua ginecologista, o que eles falaram, né? Ele liberou essa drenagem linfática para fazer,
né? Vai que ela quer fazer na semana seguinte, depois do parto. Então, é importantíssimo você ter esse encaminhamento, tá? Do médico, mas pode fazer sim, tá? Como é a barriga de quem tem diástase? Eu falei aqui também na live. É uma barriga que parece de grávida. É uma barriguinha de grávida, de 3, 4 meses. A paciente tenta encolher a barriga e não consegue. Ela não consegue, por isso que ela vai fazer abdominal na academia e por isso que ela usa o colete, porque bate aquele desespero. Se a pessoa engordar, vai aumentar a diástase? Então a resposta é sim. Ela teve bebê e ela, ao invés de emagrecer, ela tá engordando. Ela engordou, tá engordando, tá naquele efeito sanfona. Engorda, emagrece, pode ser isso também. Engorda, emagrece ou só engorda. A diástase vai abrir mais, ela vai aumentar. Por isso que é importante manter o peso ou emagrecer, tá? Aumenta sim, com certeza. Bom, meninas, deixa eu só ver a hora aqui. Eu quero saber dúvidas. Maria Silva, boa noite. Maria, boa noite. Maria, minha aluna de Natal. Sejam bem-vindas, meninas lindas, poderosas. E aí, dúvidas? Apareci. Que bom, Maria. Que bom. E aí, nada de dúvidas? Vocês perguntaram bastante aqui. Olha, quem entrou agora, depois assiste a live, tá? Maria, Lu, porque eu ensinei sobre hérnia umbilical, como fazer o teste na paciente, isso é novidade. Não tem, eu acredito, eu nem vi, tá? Eu acho que não tem lá no Google. Vocês dão uma olhadinha lá. Eu nem olhei, juro. Eu aprendi no curso e já tô passando para vocês fresquinho aqui. Saudade de você, Físio, e das meninas também. Maria, a gente também. É uma correria maluca, né? Noeli, os homens que tomam bastante cerveja pode aumentar. Ô, Noeli, sim, se eles engordarem, a cerveja tem levedo, né? Gente, eu não gosto de cerveja, tá? Eu gosto de vinho, mas eu não entendo muito de cerveja, mas a cerveja engorda. Então, se esses homens que ficam tomando cerveja não faz uma dieta, não faz uma atividade física, não se cuidam, aquela barriga vai projetando para frente e vai abrir essa diástase. Cris, chegou uma paciente nova e não teve bebê. E a barriga tem aspectos de grávida. Fabiana, você tem que avaliar tudo que tá lá na ficha. Fabiana é minha aluna também. Como é a alimentação dela? É gordura que ela tem ali? Drenagem não trata gordura, veja bem. É retenção? Ela toma água? Ela tem diástase? De repente ela já foi uma atleta? Quantas pessoas que já foram atleta abandona e engorda? Já tomou hormônio e era magrinha, parou de tomar hormônio, aí virou aquele, né, engordou, aquele efeito sanfona? Então tem que fazer o teste nela também, tá? Se ela de diástase ou não, mas você tem que saber a causa. Será que ela tem hiperlordose, Fabiana? Como é a postura dela em pé? Coloca ela em pé, se você tiver espelho, mesmo sem espelho na sua clínica, coloca ela em pé e olha a postura dela, de lado, de frente. Será que ela tem aquela bundinha mais arrebitada? E aí você tem que saber a causa para poder ajudar essa paciente. Qualquer coisa manda lá no grupo, tá? No grupo do Telegram. Deixa eu ver aqui. Você nunca deixa dúvida, Físio. Obrigada, Maria. Cris, faz uma selfie. Vou fazer a selfie já já. Faço sim. Com certeza. Vou ver o vídeo depois, ver sim. Vocês têm que aprender, tá? Sobre a hérnia umbilical. Cerveja e pão líquido. Ixi, mas se juntar cerveja e o pão, hein? Pensou? A farinha branca, aí engorda mesmo.
Quem fez abdominoplastia, com quanto tempo faz o exercício da respiração e o alongamento do diafragma? Nossa, amei essa pergunta. Ótimo. Cris, é depois de 2 meses, mas precisa também do encaminhamento médico. Não tem jeito. E quando você estiver em dúvida, eu sigo a orientação de um mentor meu, da minha pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em terapia manual e postural. E ele sempre falava pra gente, quando você tem dúvida de algum procedimento que você vai fazer no paciente, não faça. Não faça, ponto. Não faça e aí pergunta para o professor, para o profissional. Aí vocês perguntam para mim, tá? Mas normalmente são 2 meses, tá, Cris? Também prefiro vinho, não bebo cerveja. Isso aí, Tati. Perfeito, meninas. Mais alguém com dúvida? Ai, a minha aluna aqui, Alves Bambrila. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? Como eu falei, quem chegou mais aqui para o finalzinho, assiste a live depois. Eu vou deixar ela salva aqui para vocês, porque tem informações importantíssimas aqui, tá? Que vai fazer diferença aí na profissão de vocês. Meninas, é isso. Espero ter ajudado e muito obrigada pela participação de vocês. Oi, Ivan. Boa noite. E espero que vocês já comecem amanhã a treinar. Treina nas pessoas, vê na casa de vocês, na mãe, vão treinando. Não fiquem sem estudar, por favor. Não segue a manada. Sejam diferentes, tá bom? Nada de dúvida? Ok. A Paty, sempre muito esclarecedora, suas lives, obrigadas. Depois que eu comecei a treinar a respiração, melhorei muito a minha hiperlordose. Olha a Vera aqui dando um relato importantíssimo. Para quem perguntou acho que foi a Fabiana, da paciente que tá com a barriguinha, olha só ela fez a respiração e já ajudou. Obrigada, professora poderosa. Meninas, obrigada a vocês. Então vamos fazer o print que a Vanderly pediu. Vamos lá, podem printar. Aê! E aí vocês me marquem lá nos stories, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo a todas, boa noite e um ótimo final de semana para vocês, tá? Fiquem com Deus!